que condensa, né, esse texto de arte e estética relacional, ele condensa muito desses saberes sensíveis, né? Ele é um fundamento teórico denso, assim, sobre os saberes sensíveis, que aplicado na área de ensino das artes, a gente, digamos mesmo que a gente dilui, né? Que a gente faz assim um voo mais aplicado, não é que a gente destrua, né? Ou desvirtua, mas a gente não entra nessa densidade toda porque, né, nós mesmos, penso, digo de mim, né? A gente tem uma dificuldade mesmo, né, para fazer essa aplicação nessa densidade toda. Ou não alcançar, né? Porque aí a gente faz uma proposição nesse campo do ensino da arte, da criação, da moda, e que talvez esgotando, né, ou buscando, a gente encontraria esses fundamentos também ali naquelas práticas, naquelas proposições. Só que, inicialmente, né, a gente vai muito assim movida pelo resultado que se coloca possível, né, execuível para os públicos que a gente lida, como no caso, né, do nosso caderno 3, que a gente explorou esses conceitos, contudo, né, pensando nas disponibilidades de um jovem entre 14 e 15 anos e, né, de um jovem regular, nem de uma alta classe, né, social, e nem também de um aluno assim, com várias vulnerabilidades sociais e econômicas. Então, a gente busca, né, aplicar de uma certa maneira, e talvez se alguém entendido, né, especializado, assim, olhasse o nosso material, talvez encontrasse muitos desses princípios que se constroem e se colocam intrinsecamente. Então, com a palavra, nossa amiga 164641, e vamos lá, né, fazer nosso encontro de hoje. Quando quiser passar os vídeos, aí tu só me fala que eu já deixei baixado aqui. Tá, daqui a pouquinho, prof. Boa noite a todos, todas. E a gente dá sequência, até legal, assim, essa fala dupla, né, da semana passada, apresentando perceptos e afectos do Deleuze e do Guattari, porque a estética relacional, ela se ampara nesses dois conceitos para, então, depois, a partir de 2007, vir um outro conceito que vai dar sequência à estética relacional, vai se opor um pouquinho à arte relacional, vamos dizer, estética relacional, que é a arte socialmente engajada, num texto muito importante, mas não vai ser tratado aqui, do Pablo Elguera. É muito legal que, então, esse texto da estética relacional tem a sua continuidade no contexto pós-2000. Né? Então, a estética relacional é escrita pelo Nicolas Bourriot, foi publicada em 1998, na França. No Brasil, ele atinge, então, a sua tradução em 2009 pela editora Martins Fontes. Esse livro ele se constitui de uma introdução em 5 capítulos. Nós vamos nos ocupar, então, da forma relacional. Ele constrói, no finalzinho desse primeiro capítulo, um entendimento sobre o que é forma, que a gente tem uma compreensão da forma relacionada com o conteúdo, né? Uma forma partindo de uma percepção gestaltiana, e ele constrói um outro lugar de sentido para esse conceito forma, já que ele trata no livro forma relacional. No campo expandido, ampliado, da arte contemporânea, é considerada a palavra também arte relacional. E nos escritos do Pablo Elguera, ele vai tratar estética relacional. Por que estética e não arte? Porque a arte ele entende ser uma institucionalização.
de uma prática expressiva, já a estética não. Então, são a introdução, 5 capítulos. O capítulo 1, que é a forma relacional, é dividido em 4 partes: as práticas artísticas contemporâneas e seu projeto cultural, a obra de arte como interstício social, aqui essa partezinha, esse fragmento é muito importante, a estética relacional e o materialismo aleatório é uma parte bem difícil, que pressupõe um conteúdo, né, professora? Filosófico aí, então, vamos ver, eu acho que eu vou pular essa parte. E a quarta e última, a forma e o olhar do outro, que é muito importante para dar continuidade para essa estética relacional na arte socialmente engajada. Logo na introdução, ele nos coloca o lugar de fala dele. O Nicolas Bourriot, então, ele é crítico, ele não é historiador, e se percebe isso para quem leu os textos da semana passada, que versavam sobre perceptos e afectos. É um texto poético, de densidade, mas poético. Esse texto aqui do Bourriot é como se fosse um diagnóstico. Ele está detectando problemas na arte contemporânea. Quando ele fala de arte contemporânea, como é que a gente situa essa produção? A partir de 1970. Tá? Então, a estética relacional, ela vem com aquele caminhão da arte minimalista que não se relaciona pelos afetos e perceptos com o espectador, né? Então, ela se mantém mais, né, isolada. Lembrando que, no início do nosso seminário, eu apresentei diversos artistas do campo expandido, e esses artistas do campo expandido são artistas minimalistas. Então, vamos lembrar que esses artistas fizeram construções monumentais no deserto, né? Então, o espectador ele não tinha acesso para interferir, interagir e participar desse tipo de construção estética. Agora que a partir da década de 70, quando ele se coloca essa pergunta aqui, nos coloca, aliás, essa pergunta aqui, o Bourriot. Quais são os verdadeiros interesses da arte contemporânea? Suas relações com a sociedade, a história, a cultura. E ele, então, responde do ponto de vista do crítico, né? E ele se coloca como crítico aqui. Então, a tarefa do crítico, diz ele, né, consiste em reconstituir o complexo jogo dos problemas. E que problemas é esse que ele aponta? Esses problemas, apesar de ele não situar num contexto específico, ele a todo momento ele enfatiza o contexto no qual essa obra emerge, no qual essa obra é pensada e é apresentada. Então, essa tarefa do crítico, além de reconstituir esse complexo jogo de relações que se estabelece entre a proposta e proposições do artista, o contexto histórico, social, econômico e antropológico do momento em que aquelas produções são apresentadas e a relação disso com o espectador, né? E como um e outro interferem, né? Como a obra interfere na vida cotidiana desse espectador e vice-versa, né? Então, ele examina as diversas respostas que lhe são dadas, mas quem dá essas respostas? É o contexto. O que ele entende pelo complexo jogo dos problemas?
ele se refere às novas abordagens que os artistas apresentam, e essas novas abordagens, elas não situam mais a autoralidade, elas não se situam mais como uma assinatura, como um legado estético, eu digo de estilo, elas também não estão ancoradas no lugar que é a galeria, nem a instituição, e muito menos o ateliê do artista. Todas essas proposições que recebem esse rótulo, né, de estética relacional, elas acontecem no momento em que a cidade passa a ser vista por uma experiência diferente. E isso já estava sendo anunciado lá pelo grupo Fluxus, o qual a Yoko Ono foi integrante, agora, os situacionistas, que propuseram encontros aleatórios, por exemplo, no metrô às 5 da manhã, às 3 da manhã, no sentido de reunir espectadores que não eram aqueles habituais das galerias, né? Pessoas, vamos dizer assim, eu não sei que palavra melhor usar, pessoas com vidas normais, né? Não uma mercantilização da arte. Então, por isso ela não existe como uma coisa, um objeto, algo que se coloque na parede, ou o campo expandido da parede, campo expandido da escultura, campo expandido do desenho. Ela é uma situação, ela é uma vivência. E muitas vezes essa vivência ela não é reconhecida por aqueles que estão vivenciando essa situação como sendo arte. E daí ele dá exemplo, logo no iniciozinho, de uma artista que vai ser caixa do supermercado, né? Ou de um outro artista que eu achei muito interessante isso, deixa eu pegar o nome dele aqui bem certinho aqui, que acho que vocês passaram por esse momento, que ele fala desse artista turco que em 1994, numa praça de Copenhague, ele transmite contos engraçados, comédias ou histórias engraçadas, e ele cria uma microcomunidade dos exilados, dos imigrantes turcos, e subverte essa condição desses exilados pelo riso. É um encontro entre desconhecidos, né? Então, quem é que vai dizer, quem é que vai reconhecer essa proposição desse artista que com megafone fica narrando anedotas numa outra língua, né? Quem é que vai reconhecer isso? Mas não importa o reconhecimento, não importa essa situação, esse momento presente, essa experiência vivida por diferentes pessoas num lugar que não é aquele destinado a apresentar um objeto artístico. Então, ele coloca que o complexo jogo dos problemas, as novas abordagens, elas levam em curso os procedimentos processuais e comportamentais, que naquele momento que esse texto foi escrito, finalzinho da década de 90, eram incompreensíveis pelo público que não reconhecia como sendo arte. Então, a gente vai lembrar também que no finalzinho da década de 70, a Marina Abramovic e o seu companheiro Ulay, quando eles se separam enquanto uma dupla de artistas, e enquanto um casal,
como é que se deu essa última performance executada pelos dois. Um estava numa ponta da muralha da China e o outro estava na outra ponta. Então, eles se reencontram e terminam esse casamento artístico e esse casamento, essa relação aí. Se isso é arte, naquele momento. Mas o que isso gerou, né, as pessoas que foram envolvidas nisso conferem essa experiência de uma situação de dois não chineses tentando atravessar essa fronteira e esse percurso, né? Já... Aí como é que é? Dessa muralha. E daí aqui eu vou falar uma fofoca. Daí o Ulay, ele casa com a intérprete dele, a tradutora, no final do percurso. Eles se separam e ele fica com a chinesa. Ai, desculpa, gente, eu adoro os babados que existem por detrás das coisas. E permaneceu com ela até a apresentação que ela fez ali em São Paulo, né? Do reencontro dos dois, tete a tete, ela vestida de vermelho, né? Toda glamourosa lá naquela performance, né? Que eles reapresentam, né? Então, assim, esse complexo dessas problemáticas processuais, comportamentais relacionados à arte, desculpa, a estética relacional, eu tenho que evitar usar a palavra arte relacional, a estética relacional se desenvolve em função de noções interativas e quem são esses protagonistas que estão envolvidos, não é um público de arte, não são críticos de arte, são pessoas comuns, conviviais e relacionais. Esse conviviais são as pequenas comunidades, as microcomunidades que são ativadas por essas proposições artísticas, né? Situar a arte, então, para o Bourriot, é lançar esse diagnóstico sobre esse contexto do final da década de 90 e que ele identifica como sendo um problema que se estabelece nessas mídias eletrônicas, na proliferação dos moldes adequados de socialidade, na mercantilização das relações humanas, as relações que se estabelecem majoritariamente em espaços mercantis, o vínculo social como um produto padronizado, as relações humanas que não são mais diretamente vividas. Então, ele vai identificar, ele vai trazer, ele chama rapidamente para a fala, né, para o escrito dele. É importante dizer que esse livro não é um livro que foi editado, são entrevistas, são artigos que ele publicou numa revista famosa lá, Arte, não sei das quantas lá. Me desculpa eu não ter essa informação, está numa notazinha de rodapé. O Guy Debord, que fala sobre a sociedade do espetáculo, né? Mas o Guy Debord, ele é o autor predileto dos artistas situacionistas que vão pensar, então, essas formas plurais, vamos dizer, e líquidas dessa estética artística num contexto sempre da cidade. Né? É importante frisar isso, né? A estética relacional, ela explora sítios urbanos, sítios de trânsito rápido. Deixa eu ver aqui, vamos lembrar então, agora o quão é importante o
o conceito de perceptos e afectos para a estética relacional, em função do que o Deleuze e o Guattari nos apresentam, que estes artistas relacionais, eles vão acrescentar novas variedades e variações àquele mundo cotidiano de uso da cidade e das relações que se estabelecem nas filas do supermercado, nas filas dos espetáculos, nos acúmulos das praças. Os afectos e os perceptos, conforme a gente viu a semana passada, eles ampliam essa percepção e essa relação que se estabelece entre esses sujeitos que interagem com esses dispositivos criados por esses artistas no sentido de presentificar outras existências, outros modos de sobreviver, não de sobreviver enquanto economicamente, enquanto humano, mas de uma sobrevivência, de um olhar para o outro, de uma relação com o outro, que se dá rapidamente num contexto, num momento de trânsito, né? E efêmero. Então, a arte provoca o outro, um outro lugar, uma outra situação, um outro estar e um outro perceber, ainda que o mesmo. E, nesse sentido, então, ela amplia esses sítios de relação entre esses transeuntes, entre essas pessoas que cortam esses espaços públicos. Nessa complexa zona de sensações, essa zona complexa de sensações, elas atuam diretamente no corpo. E é por isso que esse filósofo, aquele lá francês, professora, como é que fez o transplante do coração? Puxa vida! Que fala muito da pele, o Jean-Luc Nancy. Não é à toa que o Jean-Luc Nancy, ele vai falar de uma filosofia do corpo, do senciente e do sentido, mas pelo corpo. Não é à toa que é aquela famosa lá do gênero. Essa aqui. A Judith Butler vai lançar esse livro aqui, Corpos que Importam. Tudo isso aqui é uma derivação desse contexto dos artistas pensando em como atingir esse corpo dessas pessoas, esse corpo de sensação. Então, o percepto, vamos relembrar ali, ele empreende novas maneiras de ver e ouvir. Os afectos, novas maneiras de sentir. E tudo isso, esse complexo jogo de sensações, que os dois colocam como um monumento, né? Os dois, o Deleuze e o Guattari, acionam outras subjetividades e que hoje são retomadas para pensar alteridades, né? Esse lugar de encontro que se constroem as políticas da arte engajada hoje, mas que isso só é possível em função de que, na década de 90, partindo dos resquícios dos artistas da década de 70, propiciaram essa estética relacional. Então, diante disso, esse diagnóstico observado pelo Bourriot esboça práticas artísticas no sentido dos artistas criarem utopias da proximidade. Como é importante essa palavra, utopia, já que a gente só fala em distopia e distopia, né? Utopias da proximidade como um campo de experimentações sociais,
que tentam efetuar ligações, abrir passagens por contato em níveis de uma realidade que as pessoas em trânsito nessas sociedades vivenciavam, imagina hoje então, né? Completamente apartadas. Hoje a gente tem esse dispositivo do TikTok, tudo passa pelo TikTok, né? E eu presenciei uma cena dessas aí. A criança em Blumenau ganhou um presente. Eu estava no shopping, assim, e a criança ganhou um presente. E ela, eu achei muito interessante essa cena, me fez lembrar tantas coisas. Ela não tirou o presente do pacote, ela espiava pelo plástico e pela caixa. Ela abria a caixa e ficava espiando aquele presente num sorriso. E o pai no celular. E daí a criança ia no celular e espiava de novo. Daí eu pensei assim, nossa, mas que pai insensível. Até que eu percebi que a criança se comunicava com o pai sentado na mesma mesa de frente pelo celular. Então é isso. Prof, passa para a gente aquele, ou a... esqueci o nome da colega, colaboradora aí, engajada aí, a Josiane. Linda, é linda. É a Linda. Então tá, Josiane é a Linda. Se vocês puderem passar o videozinho do Charles Simons e depois do Jorge Mena Barreto. Qual foi o olhar seletivo para esses dois Passa artistas? aí, o que eu passo aqui? Não, eu não vou passar porque eu não tenho som aqui, mas só um pouquinho, Josiane. Então, eu só preciso saber, porque eles não vieram com esses nomes que tu está dizendo aí. O do... Ó, peraí. O do Esse aqui é o do Mena Charles, Barreto. prof, tem uma ruína. E o do Jorge Mena Barreto tem uns copos de beterraba. Não, esse eu sei. Mas o outro... Deixa eu ver aqui. Espera. Enquanto isso, eu vou falando. Vai Posso? falando aí, mas qual é que Qual tu é quer, minha filha? o olhar seletivo na escolha desses dois artistas? Um artista ele está falando Preciso saber. no meados da década de É 70. o da ruína que tu queres? Qual? É o da ruína, que é um homem com um nome... É o da ruína. E logo tá. depois o do Jorge Mena Barreto, professor. Os dois em seguida, porque um é da década de 70 e o outro é da nossa contemporaneidade. Os dois vão falar sobre restauro, um colhar da década de 70 que vai passear em diferentes cidades, promovendo perceptos e afetos. E tu quer ver que eu passe agora? Isso, prof, porque senão a gente Tá. não vai ter tempo para o debate. Deixa eu ver... Ambos vão falar de formas de habitar, formas de existir através da terra. Cada um conceituando a sua proposição segundo o contexto social, histórico e econômico. Um da década de 70 e um da nossa Estão atualidade. vendo essa tela? Sim, prof. Tá, então eu vou começar a passar. Espera que eu acho que eu tenho que ficar sem som. Não tem som? É assim mesmo? E agora? Tem som sim, Tá, Esther. então espera, que não está saindo. Ó, o som está alto. Espera aí que eu vou parar de compartilhar, que eu não sei. É que... Vamos ver. E aqui, ó, quando eu passo aqui, ele também não tem som. Tem certeza que ele tem som? Ah, logo vai ver o som, prof. Vamos deixar rolar, senão a gente vai perder muito tempo. Ah, é, mais para frente ele tem som. Também no começo não tem som, não. Então tá. É bem no começo, onde ele estava ali, ele não tem som, tá? Então vamos aqui. Primeiro eu tenho que voltar tudo isso aqui, né?
Ixi, eu tenho que descobrir como é que eu faço isso aqui, bastante. Aqui tá. Aqui. E vocês estão vendo alguma coisa? Sim, prof, a gente está vendo, só não Sim. tem som. Ah, é? Então tá. Pensei que você não está vendo nada. Só não tá, então acho que agora tá. Agora deu, tá. Então ele fez um monte de casinha, vou fazer narração. Dá para acabar a obra do cara. Estão ouvindo? Eu não estou ouvindo. Não sei se alguém tá, mas para mim não está saindo som. Pessoal, nem precisa de som, basta a imagem. É, também não Então tem tá nada, bom. é só esse barulho Basta, de criança gritando. basta a gente pensar que tem os ruídos da cidade, as pessoas É. falam, as pessoas vão falar com ele, e ele continua trabalhando. Lá tem uma música de cabaré. Música de um certo bar lá em Carro do Rio Claro. Prof, o prof consegue colocar o link aí no chat para quem quiser depois guardar esse vídeo como uma referência. Porque foi bem difícil de encontrar ele no YouTube. Ou seja, pessoal, a vida não para. Esse artista chega misturado nessa multidão, com a sacolinha dele, com a argila. A vida não parou para ele interferir nesse lugar que ele está. Então, qual é a permanência disso que ele está fazendo? Não importa. E a ação desse artista é esse encontro que ele promove, né? Dessa coisa tão minúscula, tão desse micro, num macro ruidoso e em ruína, e ele vai reconstruindo toda esse fazer estético e vai chamando atenção e vai propondo esse afeto, esse percepto entre as pessoas que passam e ficam na curiosidade. Se a semana passada esses dois conceitos não ficaram não, eu não digo esclarecido, né? Porque faltou talvez um artista
eu acredito que esse escultor cumpre esse percurso, essa mediação sobre o texto que a gente se debruçou na semana passada, porque ele está gerando uma microvida, uma sobrevivência nesse sítio que parece quase que arqueológico, né? E ele não fica, ele não fica apenas numa cidade, ele vai passeando, como eu acho até que o Francis Alves toma esse percurso, essa caminhada, esse despojamento, muito dessa experiência desse artista, escultor. Então, sai da galeria, sai dessa autoria, porque quem é que reconhece isso como sendo arte? Se não tem o crítico ali, existe um registro que foi feito, né? Mas, nesse momento ali, o que o artista aciona é esse lugar outro de uma microvida, né? De uma microvida estética. E assim vai, prof. O vídeo continua, e ele é conhecido principalmente por esses percursos que ele gerou na década de 60 e 70 em diferentes cidades, então eles estão falando em espanhol aí. Eu não encontrei material sobre esse artista, o único material que tem é no livro da Rosalind Krauss, que é ela que fala sobre esse artista como sendo um dos que propuseram a escultura num campo ampliado, de uma escultura que quase não é visível. Prof, vamos para o outro agora, o da beterraba. Então, ele provoca, o Charles Simons, uma operação de restauro, mas o que ele restaura ali? Ele está restaurando uma cidade? Não, ele está... O que ele está restaurando? Vínculos. Vínculos desses protagonistas com esse espaço em ruína. Esse espaço que ele se faz ruína para abrigar novos prédios, novas mercantilizações. E antes que isso se desfaça, esse artista vai lá e faz esse trabalho de formiguinha, né? Como se fosse a construção de formigueiros. Prof, o próximo. Deixa eu tentar baixar para ficar mais fácil, quem sabe aí vai entrar... O som? Nesse vai é entrar o importante som. ter som, prof, porque ele tem um discurso político. Deixa eu passar a propaganda que já... Tá. Você sabe que o Jorge Mena Barreto é um artista brasileiro, participou da 32ª Bienal, em Certeza Viva. Ele apresenta, então, Restauro, que é um trabalho de 2016, que não é só de autoria dele, é uma coautoria que envolvem outros grupos, né? Grupos que plantam, grupos que cozinham, grupos que preparam. Começou, prof? É isso. Está dando de ouvir? Sim.
Restauro é o título do projeto e ele foi escolhido como uma reflexão mesmo sobre a própria etimologia da palavra. Ela também é uma palavra utilizada em arte, né, para o restauro de uma obra de arte, e ela é uma palavra que ela também é utilizada pelos próprios agrofloresteiros como um sinônimo de regeneração. A pesquisa que antecede esse trabalho, eu busquei aproximar as práticas site-specific em arte e ecologia. Como seria a gente considerar o lugar no qual a gente está para fazer as nossas escolhas alimentares, para definir aquilo que a gente quer comer. Então, qual é a diferença a gente comer o araticum, que é uma fruta que a gente teve outro dia aqui no projeto, e comer uma maçã? Se a gente pedir para uma criança desenhar uma árvore frutífera, a gente vai ver que ela vai desenhar uma macieira, ela não vai desenhar uma árvore de araticum. Só que para a gente produzir a maçã aqui, a gente precisa de pelo menos 60 banhos de pesticida, precisa de maquinário pesado, porque a gente está forçando a terra a produzir algo para o qual ela não necessariamente tem vocação, por conta de uma internacionalização do gosto. Então, o que isso quer dizer em termos de impacto ambiental? Então, a gente está substituindo uma paisagem, né, a paisagem florestal, por uma paisagem de lavoura. Então, de que maneira que esses fazendeiros que têm desmatado a Amazônia para trazer o gado, trazer a soja, essas pessoas também atendem a uma demanda de hábitos alimentares que temos hoje em sociedade. Esse curto-circuito, essa sinapse, é proposta pelo Restauro a partir do que eu chamei de escultura ambiental, de imaginarmos então o nosso sistema digestivo enquanto uma ferramenta escultórica e que aquilo que eu decido comer ou deixar de comer tem um impacto ambiental quase que direto. E é o movimento Slow Food que difunde no mundo todo as premissas da ecogastronomia, preza muito a cadeia alimentar desde a sua origem, então compra consciente e responsável de ingredientes, depois o processamento consciente e responsável desses ingredientes dentro do ambiente de cozinha e também prestando muita atenção de como a gente vai devolver esse resíduo orgânico de volta para o sistema alimentar, de forma que eles possam se retroalimentar numa cadeia muito virtuosa, né? Sabemos hoje também que 70% da nossa alimentação vem de apenas 5 plantas, que é o trigo, o milho, o feijão, a cana-de-açúcar, a soja, sendo que 25 mil espécies de plantas são comestíveis no planeta. Ou seja, a gente deixa de fora 24.995 espécies de plantas comestíveis. A gente já trabalha com esse processo intuitivo e criativo de criações de receitas Em cima do que tem. em cima do que tem. Cabe a nós ousar na cozinha, deixar um pouco de lado as receitas e criar coisas novas, ousar novos sabores. Então essa parceria nossa com o Jorge Mena Barreto não podia ser mais linda, porque o que ele visionou é muito ecogastronômico. Ao servir nesse restaurante alimentos provenientes da agrofloresta, os próprios alimentos carregariam a informação da floresta, seriam lidos pelos corpos aqui presentes. Entendemos hoje que a nossa fome, assim como o alimento, também é multidimensional. Acho que o Restauro ele se endereça a todas essas outras fomes de restaurarmos a nossa conexão com a terra e a nossa conexão com o ambiente, ao mesmo tempo em que a gente se alimenta. A gente se alimenta, mas a gente também alimenta processos transpessoais nesse ato tão banal de comer. Obrigada, professora. Qual é a importância desses dois artistas? Um artista, que é o Charles Simons, ele nos apresenta o conceito de site-specific, que é citado pelo Jorge Mena Barreto. O que o Jorge Mena Barreto apresenta na 32ª Bienal, que é incerteza, incerteza viva, é um uso da terra. Só que é um uso da terra inserido nas circunstâncias atuais da nossa alimentação e de toda uma exploração e de toda uma construção alimentar, não, de um discurso alimentar que ele nos colocou e nos provoca também. Já o Charles Simons,
o que ele propõe quando ele vai também com a terra, decalcar, reconstruir tijolinhos minúsculos com pinça, um momento em que a cidade, o velho da cidade está sendo derrubado para se construir novas relações, como eu falei, mercantis. Os dois estão apresentando pontos de vistas críticos sobre o consumo numa sociedade do final da década de 70 e numa sociedade agora, que foi quando que ele apresentou a 32ª foi 2020? E aí? Acho que mais ou menos isso, mas está inserido na nossa atualidade, contemporaneidade. É muito importante isso que o artista brasileiro fala, que é construir um curto-circuito. E é isso, essa palavra é importante para a gente pensar os perceptos e os afectos. É um curto-circuito. O que é esse curto-circuito? Ele provoca outras reações. E essas reações, elas não precisam ser bem-vindas, elas podem ser reações de atrito, reações de desconfiança, mas que elas mobilizem esses sujeitos enquanto protagonistas. E é interessante, né, que o projeto dele estava na Praça da Alimentação da Bienal, e ele fala projeto, ele não fala proposição artística, ele falou projeto, né? Continuando, então, é a forma relacional que o Bourriot nos apresenta. Eu já vou dar um espaço de debate para vocês, tá? Para a gente, né? A forma relacional que o Bourriot coloca está inserida em criar ferramentas de compreensão da arte contemporânea. A arte contemporânea, mais uma vez, é aquela que já está sendo apresentada na década de 70 como sendo site-specific, que é esse campo ampliado das relações, 80, 90, e que chega até a gente como a arte socialmente engajada. Apreender as transformações em curso dentro do social, é isso que o Bourriot toca, é essa ferida. Como construir ferramentas de compreensão às proposições que são apresentadas como um curto-circuito. Então, a arte, ela prossegue propondo modelos perceptivos, outros modelos perceptivos, ou rompendo com os modelos perceptivos, experimentais, críticos e participativos. Numa mediação entre formas do habitar. O que seriam essas formas do habitar? Que acho que ficou numa grande relevância na pandemia, quando eu me recordo que em 2 seminários atrás, no momento de pandemia, a professora nos convocou a pensar como que a gente estava se relacionando nesse isolamento, mas com a interferência do outro. E o meu testemunho foi da impossibilidade de sentir o cheiro da comida do outro que invadiu o meu espaço e eu não conseguia fechar a minha janela. E isso me incomodava, porque no momento de não pandemia, esses odores não chegavam até mim. E, de repente, na falta de restaurante e na necessidade de todos cozinharem, ficava um odor insuportável de todas as cozinhas num prédio. Então, a gente só teve noção de formas de habitar e de como a gente habita em função da pandemia. E eu gostaria de saber se vocês discordam disso, porque mesmo os artistas promovendo
essas zonas de contato, de maneiras de habitar diferentes situações e diferentes territórios, a gente só se deu conta disso numa pandemia. Então, construir modos de existência ou modelos de ação dentro de uma realidade existente, não num museu e não numa instituição de arte, e não numa Bienal, porque ele não estava numa sala específica da Bienal, ele estava na praça de alimentação, num lugar que já existe dentro de uma Bienal e que não é entendido como um lugar de excelência do objeto estético. Já está na hora da gente abrir o debate, prof? Fica a teu critério, né? Tem mais um vídeo ali? Sim, tem esse vídeo que eu construí agora para poder provocar o nosso grupo de pesquisa. E daí, se sobrar tempo, então, eu continuo transitando pelo texto, porque eu acho que é importante que todos participem, que todos falem, numa provocação minha. Então, Uma palavra... eu vou começar me exibindo que no nosso livro, do volume 2, a gente tem o Mena Barreto, exatamente com esse propósito dele ali, para dizer que é possível, né, trazer, quer dizer, o volume 1, o 2 e o 3 estão dentro dessa proposição, né, e a gente traz aqui a fotografia, né, dos potinhos de conserva com beterraba ali, e o Esculturas Ambientais em Curso é o nome, né? Que foi uma performance para o sistema digestivo, é como ele intitula. E a gente provocou as crianças... Tá, primeiro começa assim, né? Porque a proposta dos saberes sensíveis tem 5 etapas. A primeira, 5 etapas não, tem 5 exercícios, aqui são 3 etapas. Então, a primeira convoca a percepção. Aí a gente chama esse item aqui de misturas de cores, e aí a gente pede que a criança pegue 4 copos e 3 líquidos de cores diferentes, que achar em sua casa. No primeiro copo, coloque um pouco do líquido mais escuro. No segundo, coloque o líquido médio, escuro. E no terceiro copo, coloque o líquido mais claro. Faça a experiência e depois anote abaixo. Aí misture um pouco do primeiro líquido com o segundo, que cor ficou, e assim sucessivamente, né? Misture todos os líquidos juntos no último copo. Aí tem um espaço onde as crianças registram, né, esse efeito dessas misturas aí. E a gente testou tudo isso, né? E não dá grande diferença, mas a pequena diferença é que nos interessa. Agora, pinte a floresta com algumas das cores que você conseguiu com as misturas e tente criar diferentes tons no mesmo desenho. Aí vem aqui 3 árvores, né? E as crianças teriam que usar essas cores para chegar nisso aqui. Aí vem o Mena Barreto, que é a segunda etapa, então, né? Agregar a percepção ao conhecimento, que a gente chama de diálogo, isso aqui. E aí diz ali, observando essa composição, isto é, a combinação das coisas, cores e formas de um determinado jeito, você pensa em seus hábitos alimentares? Parece gostoso? Que, né? Parece, na verdade, é uma das imagens que passou ali no vídeo, que é os potinhos, mas parece uns vasinhos de terra, assim. As crianças falaram isso. Quais as cores que se destacam? Essas cores fazem contraste? Aí, né, tem uma mediação e a criança vai falar, né, que sim, que não, que isso aqui é terra, não se come. E aí, depois, a última etapa, que é o experimentar. Na hora da sua refeição, sirva um prato bem colorido. Depois, desenhe abaixo seu prato e pinte no espaço. E no quinto, quando você almoçar, leve 4 pedaços de papéis com você e separe 3 tipos de alimentos com cores diferentes para fazer a experiência seguinte. Em cada pedaço de papel, amasse os alimentos separados. Depois, em outro pedaço de papel, amasse os alimentos misturados. Retire os restos dos alimentos colados no papel e deixe secar bem ao sol. Pique todos os papéis bem pequenininhos e colhe abaixo, formando um mosaico. Aí vem um espaço, né, para fazer um mosaico que vai ter essa marca de gordura, de cor, né, dependendo do material. E, por último, né, nessa ideia do experimento, que teve essa produção visual aqui, né, do Leonardo Sanches, a gente tem aqui, olhe e conte uma história.
E aí, né, totalmente visual e cinéstico, sinestésico, agora foi. Né? Essas formas gerou inúmeras histórias. Então, eu comecei já dando um Que exemplo livro que da é aplicação. esse? Esse é o volume 2 da coleção que a gente produziu aqui no laboratório. Ai, que Se chama lindo! Olhar, Sentir e Fazer, e a coleção é Saberes Sensíveis e as Artes. E Ensino, onde que a gente compra? a gente não compra, eu dou um. Depois eu te levo em mãos, eu Então, te mando pelo correio, como tu quiser. eu quero, porque daí eu coloco no instituto nosso aqui de pesquisa, no IPSIC. Nossa, vai ser muito bom. Que esse aqui é o 1, que é do desenho lá, tem as proporções do Rodari, Elisângela não está aí, e esse aqui é o 2 e o 3 está pronto, e agora a gente vai conseguir editar. Então, talvez em setembro já tenha uma versão, pelo menos, um boneco, né? Para eu mostrar para o pessoal. Ah, que legal. Daí pode até me mandar tudo junto, eu pago aqui o correio. Né? Os deputados gastam muito aqui em Santa Catarina, a gente não tem pena de gastar dinheiro aqui, não. Universidade Isso eu tenho pública aqui, certeza. eu não tenho pena de gastar dinheiro. Por isso que a Kelly estava falando da viagem lá, tudo que eu podia, eu pedi. Passagem, ônibus, diária, hotel para os alunos. Se me deram, eu levei, eu ganhei. Né? Mas vamos lá, gente, é aberto para todo mundo. Beleza, né? Ô, prof, vamos só passar uma coisinha antes. Tem uma palavra, uma expressão muito legal que o Bourriot fala e que está tomado nesse caderno 2, que é a experiência da proximidade com a vida, com aquilo que se tem. Então, como bem a professora colocou, a experiência não estava em construir algo estético, e sim se relacionar, tirar proveito, vamos dizer, daquilo que a criança toma, se alimenta, come, né? Como um campo ampliado de relação. Então, prof, me permita só passar mais uma coisinha que é agora que eu vou provocar o grupo. A professora tem aquele videozinho lá da Rosana Palazian, aquele que eu montei, ele não tem som. Eu enviei por e-mail. Não sei se a Josiane tem. Não me recordo, Kelly, acho que não tenho, não. É um de... Eu estou com ele aqui, será que eu consigo compartilhar? Vamos ver aqui com vocês. Como é que eu vou Ele tentar está aqui? aqui, só que ele não para de... tá. A professora consegue? Já está aberto, só deixa eu deixar ele grande. Dá uma parada. Daí é esse que vai ter a provocação, prof. Dentro desse coletivo, desses 3 artistas que pensam uma memória vegetal, que pensam a terra, a provocação que, dentro dos perceptos, dos afetos e da estética relacional, ela vai se dar, então, com a Rosana Palazian. Agora fico bem quietinho. Posso? Pode, prof.
Obrigada, professora. É bordado. Agora fala das... Então, professora, ela bordou com o cabelo. E é impressão, assim? Ela pegou a plantinha... Ela pegou as ervas daninhas e fixou no voal e no gazar. Então, e construiu um jardim de ervas daninhas, mas sempre existe aquela pessoa que parece um enforcado que está aí, né? Que, nas raízes. E ela borda o que os manuais de agricultura falam sobre ervas daninhas. Então, ela associa uma memória daninha. Ela fala, por que daninhas? E é isso que eu vou provocar a vocês. Esse trabalho ele foi apresentado na Bienal de Veneza, ele foi premiado no pavilhão da Armênia, então não representou o Brasil, representou a Armênia, né? E deixa eu ver se eu consigo... Agora eu consigo compartilhar aqui que não tem som, prof. Que é a provocação que eu vou fazer no grupo, então. Como que ela chama, Rosana? Palazian. Falazia. Palazian. É P-A-L-A-Z-Y-A-N. Consegui compartilhar com vocês a minha tela? Sim. Então, encontrar uma obra e dedicar atenção. Aproxime-se, foi o que a gente fez, né? Com esses flashes aí da Rosana Palazian. Nesse encontro há um caminho a ser percorrido e ela constrói esse jardim, ela constrói esses percursos para a gente. Encontrar uma obra. A água não me escorre entre os dedos, tenho as mãos em concha, e no côncavo de minhas palmas, meia gota me basta. Conceição Evaristo. Encontrar a obra. Aproxime-se. Em sua imaginação, escave cuidadosamente a obra, como quem procura algo que está encoberto. O encontro. Se ela lhe fizesse uma pergunta, as ervas daninhas da Rosana Palazian, qual seria? Se você fizesse uma pergunta à obra, qual seria? Essa provocação que eu coloco para vocês, vendo esse site específico, que essa artista também constrói esse jardim, e no lugar de plantas, ela apresenta em tecido esse decalque, então, como se fosse um herbário, e esse bordado com fios de cabelo. Então, esse encontro de vocês com as ervas daninhas da Rosana Palazian. Se a obra lhe fizesse uma pergunta, qual seria? Se você fizesse uma pergunta à obra, qual seria? Qual é o encontro de vocês com as ervas daninhas? Deixa pessoas aí... Vamos lá, gente. Eu não vou responder, não. Vocês ficam muito quietinhos. Prof, eu interrompo o compartilhamento ou deixo as perguntas aqui? Eu acho que... Não sei se o pessoal gostaria de ficar olhando, não sei. Qual seria a pergunta que a erva daninha faria para vocês, já que a gente tem na nossa memória vegetal, nos nossos quintais, uma relação com a erva daninha? E qual a pergunta que vocês fariam, então, para a erva daninha? Eu acho que, para mim, ela estaria me perguntando por que é que eu te incomodo tanto? Porque, na verdade, eu estou assustada com isso tudo, senão ela está me incomodando. E quando a gente limpa o jardim em casa,
a gente vai arrancando essas ervas daninhas para poder proteger a planta que a gente quer que cresça. Então, as roseiras, as azaleias, pelo menos na minha casa era assim. Então, a gente arranca a erva daninha. Então, eu acho que quando eu arranco, eu acho que ela perguntaria para mim, por que eu te incomodo tanto? Agora, o que eu perguntaria para ela, não sei. Porque você é tão resistente, tão persistente. Verdade. Boa. Eu tenho uma relação com a erva daninha que vem de família, e eu tenho até no meu vaso mais bonito de flor, uma que nasceu que se chama quebra-pedra. E ela, para poder nascer, ela tem que quebrar pedra, né? Porque ela nasce em cada lugar, a quebra-pedra. E eu tomo. Não é aquela que a gente faz chá para pedra no rim? Exato, professora, para cálculo renal, eu vivo tomando esse chá de quebra-pedra. E tem que ser assim com a raiz. Então, o fármaco dessa erva daninha me faz muito bem. Só que a vida dela está em meu benefício, que eu tenho que arrancar pela raiz, porque senão o chá não dá efeito, né? Então, eu tenho uma relação querida com esta erva daninha. Agora, eu não sei, a professora Mara Rúbia, que faz jardinagem, e que é o que ela quer fazer mais ainda quando se aposentar. Esses matinhos lá, se eles nascem no meio da minha plantação, eles vão para o lixo. Não vão para o lixo. Eles entram e voltam de novo no ciclo, porque eu arranco tudo, dou para minha galinha, a galinha come, vira adubo, depois volta, e por isso que nunca acaba a erva daninha no jardim. Aí a terra vai se reproduzindo ali, os bichinhos. E vamos ver, gente, vocês que estão sempre aqui, toda semana, lindas e faceiras. Então, deixa eu falar da minha relação com as ervas daninhas. A minha relação não é tão querida que nem a da Kelly, não. Porque eu não tenho jardim aqui em casa, eu tenho é tudo calçada. E mesmo na calçada, elas teimam em crescer. Inacreditavelmente, elas crescem, qualquer buraquinho. Então, mesmo não tendo jardim, eu tenho que tirar as ervas daninhas, porque se deixar crescer, elas vão embora. Inclusive, tem uma que ela vira uma florzinha até bonitinha, até deixo ela crescer, assim, ela esparrama na calçada, assim. Aí, quando tá demais, aí eu vou lá e arranco. Mas daí ela volta a crescer de novo, e ela cresce num cantinho da calçada ali, que ficou, sei lá, acumulou um pouquinho de terra, areia, não sei o quê. Mas é minúsculo, e ela cresce ali e ela vai espalhando, vai espalhando. Quando você vê, tem assim, 1 metro, 2 metros de erva daninha esparramada na calçada. E assim, a pergunta que eu acho que eu faria para a pergunta da Ninha é: qual é a sua fórmula de resistência? Porque é inacreditável como a erva daninha ela é resistente. E tem uma outra que nasce bem na frente do meu portão, que eu vou sair com o carro, e ela cresce ali, e ela vai crescendo, não tem nada, é a calçada. A raiz dela é bem superficial, assim. E ela vai crescendo, 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 vai embora. Aí chega uma hora que eu tenho que ir lá e arrancar ela, porque o carro passa por cima já faz barulho, já atrapalha a porta do carro. Eu vou lá e arranco tudo ela, dali uns dias ela está nascendo de novo. Então, uma pergunta para a erva daninha qual é a fórmula delas serem tão resistentes, né? E a gente podia ganhar um pouquinho dessa fórmula, né? Porque às vezes eu me acho muito frágil, eu acho o ser humano frágil, né? E elas não, a gente vai lá e ceifa e elas crescem de novo. E a pergunta que ela falaria para mim, eu acho,
Por que você se importa tanto comigo? Eu acho. Seria isso. Por que você se importa tanto comigo, né? Eu quero crescer da mesma forma que você, né? Eu estou ocupando esse planeta da mesma forma que você. Por que você decidiu que eu atrapalho? É muito legal você falar da obra dessa artista, né? Eu fiquei encantada ali com o bordado no fio de cabelo, né? É tudo muito delicado, né? E aquela planta azedinha tem lá na casa da minha mãe. Tem, azedinha desde pequena que eu ouço falar que eu conheço essa plantinha. E ela é muito delicada. A raizinha dela, tudo muito delicado. Mas, para falar bem a verdade, eu não sabia que ela era daninha. Para mim, ela era uma planta, uma folhagem. E ela é uma erva daninha. Que coisa, né? Eu fui atrás de saber quais são essas ervas daninhas aí, porque recentemente, assim, nessa agricultura familiar, começaram a perceber que elas são necessárias para poder oxigenar. É ao contrário, elas oxigenam, elas têm uma outra função, que não é essa de tirar os nutrientes da outra planta, né? Como sempre se pensou. Mas, assim, que memória a artista está se referindo? Ela está se referindo aos antepassados, aos avós armênios, né? Que foram perseguidos pelos turcos e exterminados como ervas daninhas. Então, ela aproxima essa memória vegetal, eu acho muito bonito esse termo, memória vegetal, de uma memória afetiva de resistência desse povo armênio num contexto, num território de conflito, né? Então, e dentro da proposta de hoje, que é pensar esse site específico, esse campo ampliado, as relações de perceptos e afetos e a estética relacional, eu acredito que esses 3 artistas, eles cumprem com essa exemplaridade, vamos falar, né? Porque eles conseguem fazer essa mediação através de um mesmo propósito, que é o olhar sobre a terra, olhar sobre a vegetação, e é isso. E falando um pouquinho daquele outro artista que você passou por primeiro, o construtor, lá o escultor que constrói aquelas ruínas em cima de ruínas. Eu achei maravilhoso aquilo, fiquei encantada. Porque ele é como se fosse uma... lembra mais ou menos a erva daninha, porque no meio de um caos, de uma desconstrução de tudo, de uma ruína, ele vai lá e constrói de novo ali naquele meio, né? Delicadamente aquilo ali vai nascendo, como se fosse realmente o brotinho daquela construção, né? E que encanto, né? Aquelas coisinhas pequenininhas lá, em cada cantinho ali, né? Ele ia lá e eu acho que lembra bem essa questão da erva daninha mesmo, do reconstruir, do renascer constante da erva daninha, né? Da resistência da erva daninha. Fiquei maravilhada com o trabalho dele. Então, a gente fala erva daninha, mas o que eu sei é que a gente chama de planta invasora, porque ela não precisa ser plantada. Aí ela, né, do jeito que o vento, os passarinhos, eles trazem, porque como elas têm abundância na natureza, e elas têm um alto poder germinativo. Então, só o fato do vento levar a sementinha, né? É que nem grama, né? Vocês sabem que a grama, ela tem ela de tempo em tempo, ela dá um galho, né? Aquele galho, ele tem vários porões, e aí o vento joga e vai. Só que é claro que isso não é grama, né? Não é a grama que a Casa e Jardim vende bonita nas suas páginas. É o capim, é o mato, é o pasto, né? Como se fala no campo. Então, esse tipo
de planta, ela se chama invasora por isso, porque ela não precisa ser plantada, né? Ela tem um alto poder germinativo, por isso também ela não se acaba. E ela aparece em tudo quanto é lugar, né? No vasinho, no canteiro. Aí, assim, eu gosto, sempre gostei muito do mato, assim, da terra, do chão, né? Como uma boa taurina, né, Fátima? A Fátima também deve gostar da roça. E aí, com a pandemia que a gente ficou mais em casa, né, eu até refiz um espaço que eu tinha lá para poder plantar mais. E aí, acabei me dedicando bastante, assim, a fazer várias coisas. Mas também é tudo selvagem, assim, né? Para horror do meu vizinho, que adora uma roçadeira, um veneno, né? Aquelas coisas tudo, até como a casa dele já é tudo tudo chão, assim, ou calçada, né? Só tem aquela grama da casa-jardim na frente. Ele, inconformado, ele entra lá na área verde, ele corta, ele limpa o quintal, né? Assim, o caminho da rua. Mas, graças a Deus, ele não pode entrar lá em casa. Então, na minha casa é tudo selvagem, porque eu tenho esse sentimento em relação às plantas, né? Até as ervas daninhas, as vitas, né? Se tem que tirar, porque como ela tem um poder de germinação muito forte, que é diferente dessas plantas que se compram em vasinho, em floricultura para plantar, ela acaba sugando, né, os nutrientes e se espalhando com muito mais velocidade do que essas que a gente compra, que são ornamentais, né, chamadas de ornamentais. Então, no jardim que eu organizei, eu tiro tudo. No mato, assim, né, que tem a circulação da minha casa é mato, aí tá tudo lá feliz da vida, né? Quando não vira comida para galinha para voltar de novo na terra. Mas é isso, né? Isso foi o que eu aprendi. Prof, que legal que a prof falou isso da galinha, porque daí me veio uma memória. Minha avó tinha um negócio que se chama camponeira, né? Galinheiro. Uhum. E daí eu pegava eu ia na horta. Me veio essa memória agora, prof. Muito obrigada por essa memória bonita. Eu ia na horta, tirava alface, ia lá na grade, e ela assim, Kelly, tinha 6 anos de idade, ela assim, Kelly, alimenta as galinhas com erva daninha. Assim. Prof, tinha me esquecido disso. Quando a professora falou da galinha, veio até a minha avó chamada Pierina, berrando comigo para alimentar as galinhas. Assim, consigo até sentir o puxão que elas davam. O meu interesse não era a galinha, era o puxão que elas davam, né? Então, a força da bicada. Obrigada, prof. Como que é? Affectus e perfectus, é isso, prof? Acionou ali na gente. Exatamente, né? E é isso, né? Que a Letícia não está hoje aqui, né? Mas a Letícia está pesquisando a questão da educação estética, né? Desde uma visão tradicional, né? Em Schiller, aquela turma toda lá dos antigos, essa educação estética ela só se faz a partir de um produto nobre da arte, né? Só dentro de uma proposta que não deixa de ser elitista, né? De uma determinada proposta de arte. E quando se trabalha com essa educação estética dentro dessa linha que a gente tem aqui, aí é outra dimensão, né? É uma educação que apela para todos esses afetos perfeitos, né? Todo esse universo da sensibilidade e que transforma o sujeito, né, de algo passivo, automatizado, domesticado, né, no seu dia a dia para alguém que se coloca ciente, né, e atuante, né, dentro desse processo. E para isso é necessário que se ative dentro dessa perspectiva, né, é necessário dentro dessa perspectiva que se ative esse olhar atento, essa capacidade, né, de associar cheiros, visões, tatos, toda uma narrativa, né, de vida que se coloca e que passaria sempre por uma singularidade, como essa singularidade de uma avó, né, de uma nona gritando com a neta que tirou a alface, que era para alimentação, né, dos humanos para a galinha. Então, se a gente, né, domestica a sensibilidade,
só se ativa ela, só ativa, né, por meio de elementos precisos, né? A cor do filme, o som da música pop, né, do K-pop que a gurizada anda vivendo, tudo isso que está no seu dia a dia, nas suas horas, né, no seu momento de existência, perde esse valor, né, e, consequentemente, se diminui a humanidade, né, no seu potencial de existência, sentimento, de integração um com o outro, com o seu meio, todas essas coisas assim, né? Então, é nessa direção aí que a gente trabalha. Tanto que o Caderno 3, que a gente tem o 3º volume já produzido, né? A Kellen está participando, a Josiane, as gurias todas aqui, né? A Elisângela está aí, ó. Mas a Elisângela ela não participou desse Caderno 3. A Heloísa está aqui também. Então, a gente começa ali com a cama, né, Kellen? A Kellen trouxe a cama, esse lugar, né, que o adolescente vive, né, no seu quarto, né, naquele lugar aconchegado, protegido e ao mesmo tempo bagunçado, né, irreverente, um espaço de contestação e de resguardo também, né, dessas transformações que ele está vivendo com a sua própria identidade de gênero, de pessoa e tudo mais. Eu segui com esse corpo vestido, né, então eu faço proposições que trabalham o corpo e essas vestimentas e essas possibilidades, né, de criar a partir do vestido. A Heloísa, com o universo virtual, se a Heloísa quiser falar, né, também, e a Kelly depois fique à vontade. E a Tatiane, que vai defender agora, daqui 2 semanas, ela traz grafismos, né, as percepções assim, da cidade com as suas cores, ela pega muito a própria Varvara Stepanova, né, que ela pesquisa, e ela atravessa assim, com questões do cotidiano, traz grafismos e pinturas que mulheres africanas fazem. Ela trabalha assim, com a dimensão da tapeçaria e do grafismo. E aí são 4 eixos, né, que estão vinculados à composição visual, e dentro de cada eixo se tem aí 4 proposições, né? Então, a gente tem um caderno em torno de 20 atividades. E, além disso, né, a Josiane e as meninas todas, aí entrou a Letícia também, elas fizeram composições visuais a partir dessas ideias que se atravessaram aqui, que formam uma galeria de produções artísticas. Então, é um trabalho que, agora, a gente editando, vai ficar também um material para os professores usarem como mediadores, né? Não é um livro de receita, não é um livro didático que dá de seguir folha a folha, né? Aí cada professor se inspira ali, dentro da sua realidade, das suas condições ali de grupo, e vai propondo, né? Querem falar, gurias? Querem perguntar, pessoal? Esse livro, esses cadernos que a professora promove, ela se alicerçam nesse encontro, né? Nessa situação desse protagonista, que é criança, adolescente, estar em encontro com esses artistas, com essas proposições, com esse pensar sobre o seu cotidiano, sobre suas questões de transformação, sobre a maneira como que essa criança, esse adolescente toca o mundo, percebe o mundo, se relaciona com o mundo, se relaciona com a sua intimidade, com o seu corpo. Então, interfere em concepções tradicionais de artes e ampliam todo esse campo expandido de um possível, né? Porque não precisa se pensar numa professora, não precisa se pensar numa sala de aula, pode ser aplicado em qualquer situação, com os colegas, com os amigos, os amiguinhos, né? Como um jogo.
Então, nesse sentido, ele é relacional, esse trabalho que a professora acionou, tá nessa vertente guattariana e deleuziana dos afectos e perceptos, né? Do Paulo Freire, que existe uma autonomia desse sujeito, né? Que ele decide sobre aquilo que ele quer, então ele não segue o livro, ele pula, ele não gostou também, vai para outro, né? E da Bell Hooks, porque é um engajamento, ele é convocado a se engajar, a se perceber como um sujeito contemporâneo e de questões que ele tem que ele é ativado a pensar nesse espaço que ele está, na roupa que ele veste, na cama que se ele deixa sentar ou não, então, muito legal. Alguém mais quer falar? Senão eu sigo. Falar. Eu sempre tenho coisa para falar, porque eu experimento tudo que me chega. E o volume 1 e o volume 2, eu já experimentei. Tudo que chega para mim, eu experimento. Tudo que eu pego aqui, eu vou experimentar em sala de aula. O volume 1, inclusive, né, já fiz algumas experiências, né, tem algumas em andamento. O volume 2, esse roxinho ali, lá no começo do ano, eu experimentei ele com o ensino médio. E a escola, ela tem uma necessidade desses, perceptos e afectos. A escola tem uma necessidade disso, principalmente no ensino médio. Porque a educação infantil ainda recebe isso, a educação infantil. Mas quando chega lá para o 9º ano, do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, o ensino, inclusive o de arte, ele é muito mecanizado. Ele é muito focado em Enem, muito focado em vestibular, é muito focado... Então, o ensino é muito enquadrado. Não que isso seja errado, precisa, né? Porque é o que eles vão ter ali para frente. Mas essa intermediação, afectos e perfectos, ela é extremamente necessária e cada vez mais eu tenho percebido isso. Cada vez que eu... Então, assim, eles têm tantas disciplinas, né? Eu vou dar o exemplo do ensino médio. Eles têm tantas disciplinas ali. Física, matemática, língua portuguesa, gramática, né? Focado na redação, biologia, né? Então, essas coisas assim que fogem. Não tem. É muito técnico, é conteudista mesmo. E qual o problema disso? Aqui a organização das aulas, uma aula após a outra, termina uma em 50 minutos, aí a outra são 6 aulas. Quando eles têm uma aula assim, que eles conseguem sair dessa amarração toda, eles ficam assim encantados, sabe? Eles não querem que termine. E aí eu falo para eles, né, que eu vou requerer 5 aulas de artes cada vez, né? Porque eles não querem que termine, porque aí eles podem falar dos seus afectos e perceptos sem aquele tempo cronometrado, sem aquela coisa fechada, sabe? E eu percebi isso quando eu fiz essa experiência ali dos pigmentos da comida, foi bem engraçado. Porque já viu como que é adolescente, né? Para eles é tudo 10, eles não têm vergonha, né? Dessas coisas. E aí eles fizeram a experiência na hora do recreio. Eu falei para eles assim, ó, vocês vão fazer a experiência na hora do lanche, com o que for servido de lanche, mas vocês vão também fazer uma experiência aqui em sala de aula. E eu quero que vocês tragam, né? Alguma coisinha assim, bem colorida, de preferência, para a gente ver o que sai. E aí eles trouxeram várias coisas, né? Eles adoram trazer essas coisas.
E aí fez aquele, né? Cada um fez o seu, e aí um tira sarro do outro, que o outro fez não sei o quê, que a cor do outro tá não sei o quê, mas todo esse conjunto depois secou, né? A gente fez não ficou bem esteticamente lindo, mas ficou assim muito colorido, assim, sabe? Porque a cor pigmento natural, a cor da comida, ela não fica muito forte, mas quando você junta todas elas assim, recorta assim, e eles ficam maravilhados. Não tem uma forma, né? Eu não pedi para eles uma forma, desenha isso, desenha aquilo. Eu pedi simplesmente para eles colocarem os coloridos ali e olharem, né? E olharem o que surgiu da beterraba, o que surgiu, né, da cor do feijão, que alguns levaram feijão, e várias coisas, né? E aí eles ficam maravilhados, assim, né? O terceiro ano, principalmente, né? Que eles um pouquinho mais maduros, né? Eles já conseguem se aprofundar nessa questão, eles conseguem se apropriar dessa coisa do eu no mundo, né? E eles sentem falta disso, porque eles são muito fiscalizados, eles são muito cuidados, eles são muito, tanto pelos pais agora quanto pela escola, porque a escola, eu tenho muitas críticas a fazer na escola, com essa coisa do cuidado excessivo, que chega a ser não chega a ser nem um cuidado, mas chega a ser uma, como é que fala? Fiscalização exagerada, né? Eles não podem olhar para o lado que eles estão sendo vigiados. E aí, quando eles têm uns momentos assim, que eles podem deixar a essência humana deles, assim, sem ninguém criticando se está errado, se não está, né? Que eles possam colocar, assim, de verdade o que eles querem, o que eles sentem, o que eles percebem. Pena que é pouco tempo, né? Do ensino médio, principalmente, mas eles têm uma necessidade muito grande. E se eles têm essa necessidade disso, é sinal que... porque normalmente criança, adolescente é o que não liga muito, né? Não vai sentir muito esses sentimentos e essas pressões, né? Mas se eles estão sentindo isso agora, porque futuros cidadãos serão mais... se sentirão mais pressionados ainda, né? Sentirão mais necessidade dessa percepção sensível, né? Digamos assim. Josiane, Não maquinizada. Josiane, no ensino médio aí de vocês, em Santa Catarina, tem 1 hora aula de artes? Eu trabalho em Curitiba, professora. Curitiba? Isso. O ensino médio tem 1 hora de artes, 1 aula de artes. Na escola pública ou no particular? Na pública. Mas o particular não muda muito, não. Normalmente eles seguem a pública. É 1 aula só no ensino médio, por semana. Já tivemos 2, mas aí com a reforma do ensino médio, isso. Aí a gente perdeu 1. Por aqui tem escolas que nem não seguem a BNCC e tiraram o artes. Pois é. É por isso que a professora Ana May briga muito, sabe? Então, tem uma briga grande. Mesmo aqui em Ribeirão Preto, tem escolas públicas que nem... Tanto que dificilmente você vê um concurso para professor de artes, mesmo nessas escolas técnicas, né? Que tem... Dificilmente você vê hoje em dia, eu percebo, porque eu estou sempre olhando. Então, hoje em dia, a gente não vê mais. Às vezes eu fico me perguntando, né? Talvez seja isso até que justifique não ter mais licenciatura em artes, né? Aqui no estado de São Paulo, quando aparece, é aquela história da dupla licenciatura. Então, por exemplo, o aluno fez moda. Aí ele vai no Claretiano e faz a 2ª licenciatura, que é em artes visuais, aí ele faz à distância, em 1 ano. E aí ele vai dar aula de 1ª a 4ª, nos anos iniciais.
E aí eu fico perguntando, né? E como é que faz? Né? Que aprendizado... as que fizeram, que até eu conheço, são muito gente boa, tudo. Mas, sabe, elas falam, professora, a cada 15 dias a gente tem uma aula prática no sábado, lá na licenciatura em artes visuais, para a gente aprender um pouco do concreto, né, para depois a gente poder trabalhar com as crianças, tudo. É uma tristeza. E você sabe que ainda tem escolas. Olha que a região de Ribeirão Preto é uma região forte, rica. Nós ainda temos escolas públicas na região metropolitana aqui de Ribeirão Preto, que são 34 cidades pequenas, de 4, 5 mil habitantes, que ainda trabalham com mimeógrafo. Nossa! Olha só. E mimeógrafo a álcool, que eu comecei a minha vida em 75, 47 anos atrás. Nossa, que vergonha, né, Mara, a gente falar isso, credo. Mas que foi onde eu comecei a minha vida com mimeógrafo a álcool. Fazia até apostila para os alunos. E tem umas aqui na nossa região, que são cidades pequenas, tudo, mas ainda tem o tal do mimeógrafo. Eu, às vezes, quando aluno me conta, eu falo, e daí? Você levou algodão para colar na orelha do coelho? Porque se ainda tem um mimeógrafo a álcool, no mínimo, na Páscoa, a professora dá o coelho e ele leva o algodão para colar na orelha do coelho. E aí, mas eu gostava tanto de como você é grossa, você é brava, você não sou realista, uai. Se a escola ainda faz isso, vai ver, eu só posso pensar que o exercício é o mesmo que eu dava para minhas crianças também, quando eu comecei a dar aula, né? Mas é por isso que eu pergunto, eu tenho curiosidade em saber, assim, nos outros estados, fora de São Paulo, eu sou muito xereta, né? Eu sou muito curiosa. E eu tenho curiosidade de saber como é que funciona, né? Eu também tenho curiosidade. Até porque eu vivo uma realidade aqui que é muito urbana, né? A minha realidade aqui, né? Da onde eu moro e da onde eu trabalho. Mas é um urbano carente. Não é um urbano que tem acesso a todas as coisas boas do urbano, né? De uma cidade urbana. E aí eu também fico me perguntando se cidades, escolas não urbanas também têm carência, porque não necessariamente. Às vezes tem escolas assim que são rurais. Eu conheci uma escola muito legal em uma zona rural, não aqui próximo, indo para Santa Catarina, como é que é o nome da cidade? Rio Negrinho. É Santa Catarina já, né? Eu conheci uma escola, inclusive a escola era escola rural. A escola era uma zona bem, os alunos, mas pense que tinha de tudo naquela escola. Tinha de tudo. Era uma escola muito bem equipada, muito bem falando de tecnologias, né? Tecnologias novas, né? Tecnologias digitais, eles já tinham acesso. A Elisângela está falando que aqui em Piracicaba também a coisa não é muito diferente. Eu estou perto de Piracicaba, né? Pois é. E aqui no Paraná é só falácia. É só falácia? Só fala que existe nada. É só propaganda. É só propaganda. Eu acredito. Eu tenho família em Paranavaí, então, às vezes, eu pergunto algumas coisas, mas eu também percebo. Temos um grande caminho como educadoras e como educadoras de arte. Eu faço e aconteço lá na minha escola, eu sou briguenta. Lá na minha escola, eu sou briguenta. Eu temo pela extinção dessa licenciatura no futuro. Eu também temo. Temo muito por isso. Vão incorporar ela em outra coisa, em outra área de conhecimento, talvez incorporem em
língua portuguesa, não sei, porque agora é tudo já está incluído na mesma área, né? Vai haver um momento que vai ser reformular a academia também, né? Vai modificar esses cursos aí. Uma boa questão para o fórum, viu, para o fórum da Mara Rúbia Nampap. Mas o problema, que eu até converso bastante com a Josiane, é que assim, ó, as associações, as pessoas que têm, né, assim, essa liderança, elas estão desviando o foco de algo que é mais fundamental, ao meu ver. Então, agora, pegado para Cristo, esse novo ensino médio, né, o NEM. E aí quer o cancelamento, ok. Aí vai voltar, aí se cancela, isso é o quê? É o velho. Aí é o NEM vem, né? Não é o NEM, então vai ser o vem. Bom, não é o nem um vem o problema. O problema é exatamente a falta de estrutura escolar, a falta de planejamento, a falta de formação na área, a falta de formação contínua. Então, as associações agora estão colocando em discussão, né? Podia ter começado essa briga lá no governo do Bolsonaro, mas não, agora foram começar agora, que é o primeiro ano o ano passado, né, começou a implantação, mas esse é o primeiro ano em que está efetivamente tudo acontecendo. E aí desvia o foco. No meu entendimento, o problema é muito mais embaixo. Porque o que está sendo alegado é algo que não vai se resolver com um modelo ou outro de BNCC, de plano de ensino geral, assim, né? O que se tem aí um grande problema é a estrutura em geral da educação, e essa alegação é porque aí vai tirar o filho do pobre do ensino superior. Já está tirado há muito tempo. Não é o nem um vem, nem o PEN que tirou esse filho da classe operária ou de uma classe mais em vulnerabilidade social e cultural, tirou ele do ensino superior. Né? Agora, aqui em Santa Catarina, o governo bolsonarista do Jorginho Melo criou uma tal de universidade gratuita, como se nós não fôssemos gratuitos. E o que é essa universidade gratuita? É o repasse de milhões de dinheiro, são 35 bilhões no orçamento desse ano, e já estamos em maio, junho, né? Para instituições privadas abrir vagas para alunos, né, de N locais. Bom, na vida real, isso é investir dinheiro público e iniciativa privada para que essas instituições que estão quebradas, porque, né, a pandemia quebrou especialmente as universidades privadas, se reerguem. Mas o que é que essa universidade privada, que está comprometida com o seu lucro, vai preparar esse jovem para entrar no mercado de trabalho e ser crítico, reivindicativo e não se uberizar? Das N formas que se tem aí de uberização. Então, quando se investe numa universidade como a nossa, em que eu posso, né, proporcionar com dinheiro público essa viagem, e que não é nem um 0,1% do que estão botando, 0,01%, né, por cento que estão botando investindo em universidade privada, não é essa dimensão repercute na formação desses estudantes de uma forma que não é compatível com a exploração da mão de obra deles. E é isso que está em jogo. Então, aí se fica desviando o foco, se fica criando uma situação que fortalece essa oposição irracional que se tem aí no país e não se vai na raiz do problema. Então, eu sinceramente, o lugar da ANPAP é o pior que eu poderia falar, porque lá já está tudo doutrinado à la esquerda. Doutrinado, isso é verdade. Não sei se todo mundo concorda, discorda, está tudo certo, né? Mas eu vejo que até o estudo que a Josiane está fazendo na dissertação dela é exatamente isso, né? Não é o livro didático que veio projetado por essa nova BNCC que é o problema. O problema é que, no 1º de fevereiro, a Josiane e todo o corpo docente da escola dela disse, agora usa esse livro. Só que ele é um livro transdisciplinar, ele é um livro com foco no protagonismo do aluno, mas, coitados dos professores, e eu tirar assim da escola... Não foram treinados para isso. Né?
Não, cada um da sua disciplina e usa o livro. Então, não é o livro o problema. Né? E aí, é claro que o governo do Paraná, cheio dos conchavos com os empresários do setor da informática, que agora é uma febre no mundo inteiro, né? O negócio deles é comprar tablet, é botar não sei o quê, criar uma linha de informática para poder comprar os computadores e botar lá dentro. E é claro que é um computador como esse aqui, ó, que eu recebi, que também é a mesma coisa, né? Que está dentro de um serviço público. A gente recebeu esse computador aqui, que eu tinha até que preencher um negócio ali que me mandaram agora, que é um computador péssimo, assim, não é o computador. Mas eu duvido que esse negocinho aqui tenha custado menos de 10 mil reais a unidade. Porque certamente é nesse nível que esse grande mercado educacional e informatizado está funcionando. Então, o problema é a BNCC, o problema é o vem ou nem ou quem? Não, o problema são as estruturas de poder que continuam se reproduzindo em cima da ignorância, né? E de uma esquerda, de um movimento de contestação totalmente assim descrítico. Não existe essa palavra, né? Mas sem criticidade para ver todas as forças e os jogos que estão aí no meio. Aí eu não sei, assim, né? Não sei realmente para que caminho a gente vai. Só que o meu voto, né? A minha assinatura embaixo desse negócio todo eu não posso colocar. Então, né? Tu me fizesse fazer o sangue aqui, não sou portuguesa que nem tu, né? Mas eu tenho um Santana aqui, de algum lugar lá do Alentejo. Então, eu fizesse eu trazer todo o meu sangue aqui, ó, para botar aqui o negócio para dizer assim que eu não vejo, né, sabe? Não vejo de quem eu esperaria ver uma discussão num nível mais crítico, como necessitaria esses negócios, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É aquela velha história, né? Se não mudar o humano, não adianta querer mudar o mundo, né? Porque você só muda quando você muda o humano, né? Você tem que mudar, né? O Mohano fala lá que você tem que ensinar os professores a aprender para ele poder ensinar. Então, isso mesmo. E a escola... E só para fechar aqui, para não prolongar mais, quer dizer, eu não sei, né? Vou fechar a minha fala. Porque já são 9. Tem um colega meu que ele fala que não adianta porque o sistema de vivência do mundo agora, da nossa civilização, ela é em ciclos de interesses. E não adianta, a gente teve um ciclo muito bom, ele fala, a gente teve um ciclo muito bom, que observou o humano, né, que deu atenção para a cultura, para a arte, e esse ciclo durou um tempo aí, no século XX, agora no século XXI, e agora os que não se sentiam beneficiados lá, eles avançaram, então, né, e agora é a vez deles, né, da tecnologia, não? Isso, e agora a gente vai ter que continuar resistindo, como a erva daninha, a gente vai resistir até esse ciclo, né, mudar de novo, só que esse ciclo não é 1 ano, 2, são décadas, né? São décadas, e a gente está aqui, talvez eu nem esteja mais no próximo ciclo, mas tudo bem. Eu não vou estar, bem, se Deus quiser. Tá bom. Pessoal, então a gente vai encerrar com uma citação do autor, muito legal, que ele fala o seguinte assim, ó, toda forma é um rosto que nos olha. O rosto político, o rosto das urgências educacionais, esse rosto da arte relacional, que só assume uma consistência quando que está numa duração de existência, porque senão, mesmo que efêmera, mesmo que ativando perceptos e afetos, se não existe uma duração, que o Deleuze fala, isso não permanece enquanto experiência, né? Experiência que, se é narrada, né, transmitida, isso a gente não sabe, mas se consegue
se constituir como uma experiência hoje já é algo muito feliz. Agora, aquilo que o Walter Benjamin apontou, se está sendo transmitido ou não, hoje, olha... Já foi. Então, bravo as ervas daninhas, eu quero ser uma. Não, a Jesus falou tudo aí, ó. O poder da resistência da erva daninha. Eu sou uma, viu, Jesus? Firme, forte e resistente. É isso aí. Até aquele Julian, né, que a gente estudou lá do Tchê, ele tem aquele livro, né, das transformações silenciosas, que a gente não tratou aqui, mas dá de fazer bem essa metáfora aqui, né? Porque ele diz que o que muda não é o que... É aquele negocinho miudinho, assim, que vai no cotidiano, todo dia uma coisinha, um negocinho, é uma alfinetadazinha aqui, um empurradinho ali. Então, é isso, né? Que as transformações efetivas são silenciosas. Então, é isso aí. Gente, eu coloquei ali no chat o link da presença. Não sei se eu acho que... Professora, eu já tinha colocado ali várias vezes, eu acho que o professor não viu. Então eu não estou vendo. Então eu botei de volta. Mara, eu estou silenciosa porque eu estou muito rouca. O calor aqui está matando, deixando a gente assim, sem voz. E vocês aí, e eu com inveja tremenda de ver todo mundo aí de casaco pesado. Gente. Mas aqui está difícil. E ainda nem começou bem, ó, bro. Foi isso. Aqui, Guria, está 16 graus, mas hoje que eu vim conhecer outro casaco, pensei que está 16 graus de verdade, eu estou com o pé gelado e já saí tremendo daquela hora que eu troquei, né? Que eu fui lá pegar o neto, toda segunda e quarta eu pego o neto, levo na atividade física dele e depois volto para cá. Porque está chovendo, está muito úmido e certamente a sensação térmica deve estar lá em torno dos 10 graus. 16 Caramba. É só para constar. Ontem, gente, me deu um calafrio, assim, a hora que eu botei o pijama, entrei naquela cama fria, eu pensei, cadê o gato? Cadê o gato? Começou a tremer assim, sabe? O pijama gelado, a roupa de cama gelada. Eu disse, meu Senhor do céu, que negócio é esse? Que sofrimento. Ai, não gosto de frio, não. Agora apareceu ali a lista chamada? Apareceu. Eu descobri que eu estava postando tudo lá para a Maria. A Maria não, acho que é a Maria. Estava no chat só dela. Bom, gente, então acho que é isso, né? Vamos para